Boa noite, irmãos. Boa noite a todos. Nós vamos fazer uma meditação um pouco diferente hoje. E é uma meditação que nós estivemos trazendo aos irmãos em outra oportunidade. Eu peço a paciência dos irmãos, porque é sempre bom nós lembrarmos alguns assuntos. E este assunto será um assunto realmente para lembrarmos. Pela data que eu marquei, foi em 2016 que nós levamos esse estudo para os irmãos da igreja em Bataguaçu, 2016. E por incrível que pareça, também foi no mês de setembro. Estamos em setembro. Como eu gosto de marcar o dia que nós fazemos os estudos, esse estudo nós fizemos no dia 19 de setembro de 2016. Eu não creio que os irmãos devam lembrar, né? Já faz algum tempo, na verdade, 4 anos. E hoje é 6 de setembro. Então, praticamente 4 anos aí completos que trouxemos esse estudo para os irmãos. E nós vamos estar repetindo, né? Seja bem da nossa compreensão. O tema será Encontrando Conforto em Cristo ao meditarmos sobre a morte. E o nosso objetivo, irmãos, é mostrar à igreja local, a você que está assistindo, mesmo alguém que não seja membro da igreja local em Bataguaçu, que nós temos um inimigo terrível. E que nós precisamos meditar nisso. Que possivelmente, vez ou outra, ele nos afligirá. Ele vai chegar perto de nós ou em nós. E essa aflição, irmãos, é uma aflição solene, é profunda. É de uma tristeza visceral. Mas nós precisamos observar, e esse é o objetivo, né, de mostrar à igreja, que nós devemos jamais esquecer que esse inimigo ele já foi vencido por Cristo. É muito triste nós vermos a quem nós amamos, que não tem a Cristo, partir para a eternidade, de maneira abrupta, de maneira inesperada. É muito triste, irmãos. É uma tristeza, uma aflição muito profunda. E há uma diferença entre vermos alguém que nós amamos partir para a eternidade sem Cristo e alguém que já tem a Cristo partir para a eternidade. São duas situações totalmente diferentes. Então vamos abrir a palavra de Deus. Eu convido os irmãos a abrirem a palavra de Deus para Filipenses. Será o texto que nós vamos estudar. Pelo menos, não na sua totalidade, né? Não como uma exegese, um estudo aqui dirigido à carta aos Filipenses, mas como um ponto de partida, tá? Para a nossa meditação. Então, se os irmãos lembram desse estudo, eu peço a compreensão dos irmãos. Eu disse provavelmente os irmãos não lembram, mas talvez alguns dos irmãos lembrem. Pastor, eu lembro desse estudo. Peço a sua paciência para tal. É com amor, é com carinho, é com profunda estima cristã no Senhor que eu trago novamente à memória esse assunto. Filipenses, capítulo 1, versículos 20. Eu marquei aqui apenas o 20, mas nós vamos estar lendo até o 26. Até o 26, tá? Filipenses, capítulo 1, versículo 20 até o 26. Diz assim a palavra de Deus. Segundo a minha intensa expectação e esperança,
de que em nada serei confundido. Antes, com toda a confiança, Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Mas se o viver na carne me der fruto da minha obra, não sei então o que deva escolher. Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Mas julgo mais necessário, por amor de vós, ficar na carne. E, tendo esta confiança, sei que ficarei, e permanecerei com todos vós, para proveito vosso e gozo da fé, para que a vossa glória cresça por mim, em Cristo Jesus, pela minha nova ida a vós. Eu quero convidar os irmãos a ler o versículo 21. Apenas o 21. Você pode ler onde você está, junto conosco, tá bom? Vamos lá, todos juntos. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos pelo teu cuidado amoroso de lidar conosco em todas as situações terríveis que o pecado impôs. Para a tua honra e glória, o Senhor providenciou a Deus vitória em Cristo sobre a morte. Precisamos meditar, precisamos pensar que em algum momento enfrentaremos essa terrível situação, que sirva para nosso consolo, conforto, mas também preparo emocional e espiritual. Em tudo que atravessamos, possamos dignificar e honrar o teu santo nome. Seja conosco, ó Deus, nesses momentos de meditação, perdoando-me a mim, que sou um servo inútil, sou pecador, sou limitado, incapacitado, mas apesar de nós mesmos, Senhor, pelo teu Santo Espírito, possa nos usar. Como diz a tua palavra, somos vasos de barro, mas a tua palavra é o ouro que é depositado em nossas vidas. Muito obrigado, Senhor Deus, por todo o teu cuidado. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero lembrar algumas situações, irmãos, para meditarmos sobre esse assunto. Alguns anos atrás, eu fui convidado por uma irmã a visitar uma senhora que estava com uma filha internada no hospital. E essa mãe, ela lutou muito por sua filha, porque essa jovem, desde os 16 anos, ela se envolveu com substâncias alucinógenas, né, narcóticos. E para sustentar o vício, essa jovem, né, acabou deixando inclusive filho, esposo que ela tinha, para se prostituir. E a mãe lutou muito. E nesse momento que a irmã nos convidou, alguns anos atrás, esse momento do convite, a filha estava no hospital. E tivemos acesso, então, ali, àquele
aquele ambiente terrível, um ar muito pesado. E a mãe me abraçou e disse: pastor, ora pela minha filha. E eu disse: olha, eu vou tentar conversar com ela. Ela consegue entender? Ela disse: talvez. Tente, pastor. E essa mãe me contou que certa noite teve que passar a madrugada no meio de um terreno baldio, assim, com matos, com árvores, buscando a filha que estava completamente drogada, como um animal, vivendo como um animal. E quando eu me aproximei do leito, ela estava amarrada, era uma enfermaria, mas tinha assim como que uma divisão, como se fosse um quarto aberto. E ela estava amarrada, os pés amarrados, as mãos amarradas. E eu tentei conversar com essa jovem. E o olhar dela, irmãos, é um olhar que eu nunca vou esquecer. Foi a primeira vez em toda a minha vida que eu vi um corpo sem alma. Por que eu digo sem alma? Porque o olhar dela era um olhar de um vazio profundo que eu não posso expressar em palavras. O intelecto, as emoções, o brilho dos olhos, era uma casca, irmãos. Eu não sei, volto a dizer, explicar em palavras o que eu pude perceber naquele momento. E tudo isso por conta do uso de álcool, de cocaína, de crack, de maconha, de tudo. E aquela mãe nunca abandonou a filha, nunca. Inclusive, a mãe estava com câncer e abandonou completamente o tratamento, só para cuidar da filha. E nós tentamos pregar o Evangelho, falar de Cristo, falar que ela estava partindo para a eternidade. E ela olhava e às vezes falava coisas desconexas. Não conseguia muito compreender, e enquanto eu falava e lia versículos da Bíblia, a mãe ao lado chorava muito. Depois de uma semana e pouco, quase 2 semanas, se eu não me engano, nós fomos novamente chamados, né? Naquela noite do hospital eu saí, fiquei um pouco triste por ver uma situação tão terrível. Algumas semanas depois, nós fomos novamente chamados a ir ver a mãe novamente, porque a filha, como todos esperavam, faleceu. Estava com pneumonia, com AIDS, com vários tipos de doenças. E aquela mãe, depois de pouco tempo, se eu não me engano, alguns dias, ela veio a óbito também. É terrível, irmãos, para o coração dos homens, a realidade da morte. Nós estamos enfrentando outra vez, nós já passamos por diversos momentos assim, em que a morte rondou nossos familiares, atingindo-nos de maneira direta, nosso emocional, causando terrível tristeza. E esses dias, no sofrimento que a gente tem visto, pessoas que nós amamos, novamente esse inimigo, essa realidade da morte vem à tona. Nós precisamos lembrar, irmãos, de como esse inimigo entrou no mundo. Porque a morte não é um problema. Ela não é o problema, ela é um problema, me permitam corrigir. Ela não é essencialmente o problema que devemos resolver, ela é um problema do verdadeiro problema. Vamos a Gênesis, capítulo 2, e o versículo 17. Abra sua Bíblia junto comigo,
por gentileza? Gênesis capítulo 2 e o versículo 17. Gênesis capítulo 2 e o versículo 17. Nós temos aqui na palavra de Deus o primeiro alerta amoroso de Deus, onde ele diz: mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Em Gênesis capítulo 3 e versículo 7, logo imediatamente após o homem desobedecer a palavra de Deus e não levar em consideração o alerta amoroso de Deus, a Bíblia nos diz: então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus e coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Imediatamente houve uma morte espiritual, uma separação espiritual de Deus. O homem morreu em seu delito, em seu pecado, em sua desobediência. E em consequência do pecado, capítulo 3, versículo 19, nós lemos que a maldição passou a todos os homens. A morte física entrou na humanidade pelo pecado. Versículo 19 do capítulo 3 de Gênesis. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste formado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Irmãos, nós precisamos considerar sobre a realidade da morte. E nós falamos isso com muito pesar, com muita angústia e preocupação e tristeza. Todos vão enfrentá-la, quer de perto, quer de longe. Talvez alguém que você conheça apenas de falar, ou alguém que passa pelas suas vistas, lhe cumprimenta, alguém distante, algum parente distante, mas em razão da consideração bíblica para a nossa meditação sobre a realidade da morte, todos nós a enfrentaremos. Os pais, os filhos, os maridos, as esposas, todos vão enfrentar um dia essa dor terrível que é uma separação, irmãos, que causa como que uma aguda dor, é inexprimível. Percebemos a nossa incapacidade diante de um inimigo tão terrível. Romanos capítulo 5 e o versículo 12, vamos ver aqui, irmãos. Romanos capítulo 5 e o versículo 12. Porque todos devem morrer, irmãos. Todos nós estamos debaixo de maldição. Não importa se vivemos 50, 60, 70, 80, 90, 100 anos. Essa semana eu fiz a visita a um ex-aluno e ele me mostrou um quadro muito lindo, irmãos, do pai dele, que ele tomava conta, que faleceu com 103 anos. E lá se vão quase 15 anos. Romanos capítulo 5 e o versículo 12. Por que todos nós morremos ou estamos submetidos a essa triste realidade? Versículo 12. Porquanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Todos somos pecadores, e o que prova que você e eu somos pecadores é que não importa o quanto cuidemos da saúde, não importa o quanto lutemos, não importa o quanto consigamos
pela graça de Deus e pelas suas misericórdias, adiar esse momento. Se Jesus não voltar antes, todos nós vamos enfrentar esse inimigo. Irmãos, é com o coração compungido. É com a dor e a aflição de alguém que ama as ovelhas que pertencem a Deus Todo-Poderoso, que nós precisamos dizer que isso em algum momento vai nos afligir. Oxalá pudéssemos não enfrentar a morte. Mas como disse, somente se Cristo não voltar. Perdão, somente se Cristo voltar antes. Se ele não voltar, nós vamos enfrentar esse momento de aguda dor e profunda tristeza. Efésios, capítulo 2, e o versículo 1 a 3, nos diz, irmãos, que nós éramos espiritualmente mortos sem Cristo. E todo ser humano sem Cristo está espiritualmente morto. Efésios, capítulo 2, versículos 1 a 3. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que no outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Nós convivemos diariamente, irmãos, com a morte, mesmo quando estamos falando com os vivos. Me permitam repetir. Você e eu, nós convivemos diariamente com a morte, mesmo quando estamos falando com os vivos. Porque nós precisamos compreender, irmãos, que essa realidade do pecado faz com que nós tenhamos contato com pessoas que estão perdidas em delitos e pecados, mortas espiritualmente, sem vida verdadeira. Lucas, capítulo 9, o Evangelho de Lucas, o capítulo 9, vejamos aqui, Lucas, capítulo 9, e o versículo 60. Lucas, o Evangelho, capítulo 9, e o versículo 60. Quando Lucas fala a respeito do preço de ser um discípulo, ele deixou registrado a palavra inspirada de Deus, da observação de Jesus. Lucas 9, 60. Mas Jesus observou a um homem, né, que diz: Senhor, deixa primeiro enterrar meu pai. Versículo 59. Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar meu pai. Não é que o pai dele já tinha morrido. É que ele dizia: olha, só vou te servir, Jesus, depois que eu terminar de cuidar do meu pai, não é? Eu preciso cuidar do meu pai, eu preciso estar com ele. Então, depois eu te sigo. E Jesus responde assim: mas Jesus observou, versículo 60, deixa os mortos ou enterrar os seus mortos, porém tu vai e anuncia o reino de Deus. Os mortos são aqueles espiritualmente mortos, enterrando os mortos físicos. João, capítulo 3, irmãos, o versículo 36. João, capítulo 3, e o versículo 36. João, capítulo 3, e o versículo 36. Testemunho de João o Batista. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Mas aquele que não crê no Filho não verá vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Jesus, irmãos, livrou a todo crente, a todo aquele que rendeu sua vida ao Salvador, da morte eterna. Os salvos redimidos tiveram um problema
o verdadeiro e único problema resolvido na cruz, que é o problema do pecado. E embora nós crentes, salvos e redimidos, livres da morte espiritual eterna, mesmo assim, é possível que nós tenhamos, e nós vamos, irmãos, é uma advertência, mas é uma certeza, nós vamos enfrentar a morte física, o nosso ou de outros que nós amamos. Romanos, capítulo 8, e o versículo 2. Romanos, capítulo 8, e o versículo 2, nos diz assim: porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. E em consequência dessa libertação do verdadeiro problema, porque o nosso pecado foi posto em Cristo Jesus, ele foi feito pecado por nós, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus, para servi-lo, pela graça nós fomos salvos, para que andemos nas boas obras que ele de antemão preparou. Nós temos a alegria de vivermos para esse Salvador, não para coisas, não para o dinheiro. Há tantas pessoas, irmãos, que querem fazer qualquer coisa por dinheiro, inclusive burlar certos princípios de honestidade. Há tantas pessoas que exigem tantas coisas que prejudicam a vida de outros, talvez por empréstimos, talvez por serem desonestos nas suas próprias compras e aquisições. Mas essa não é a nossa alegria, irmãos. A nossa alegria é servir a Cristo. E por isso, Filipenses, onde nós começamos, ele nos diz, o apóstolo Paulo, a palavra inspirada de Deus nos diz que os salvos, os crentes, não temem a morte. Filipenses 1, versículo 21, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Versículo 20 diz, segundo a minha intensa expectação e esperança, de que em nada serei confundido. Antes, com toda confiança, Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Irmãos, volto a dizer, como é maravilhoso nós sabermos que alguém partiu para a eternidade com Cristo. Como é confortante. Como é algo, irmãos, que em nossos corações, quando nós vemos alguém partir para a eternidade, sabendo que é um irmão em Cristo, uma irmã em Cristo, como isso nos conforta. E como é maravilhoso, a Bíblia diz assim, ela usa uma expressão, preciosa é ao Senhor a morte dos seus santos. Deus os recebe. Mas quão terrível é vermos o partir para a eternidade de alguém que não tinha essa certeza em Jesus. Irmãos, eu volto a dizer, se nós não formos arrebatados, se Cristo não voltar antes, cada um de nós, você e eu, nós deveremos, pela maldição de ainda vivermos a realidade do pecado, mesmo salvos, de enfrentarmos a morte de entes queridos. Mesmo nós podemos ter que enfrentar, atravessar esse inimigo terrível. Você já parou para pensar sobre isso? Você que é pai, já pensou, já olhou para os seus filhos, já meditou sobre a necessidade do cuidado de Deus, de não permitir que as coisas se invertam, porque o natural é que os pais vão antes dos filhos, mas pode acontecer, irmãos, os filhos irem antes dos pais. Esse conhecido nosso, que nós amamos muito, tivemos a oportunidade de pregar o Evangelho. O pai dele está doente há muito tempo.
há muito tempo. Convalescendo, sofrendo, indo de hospital para casa. Mas esse rapaz, com 36 anos, foi acometido por uma grave doença, lutou, irmãos. Olha, irmãos, eu nunca tinha visto alguém lutar tanto e não se deixar abater, nunca. Geralmente as pessoas se abatem muito, mas não vi se abater. De repente acontece algo fora do comum, inesperado. E da noite para o dia, irmãos, a vida se esvai. É como a Bíblia diz, é um fio de prata que se quebra, que se rompe. Ou seja, você que é filho já olhou para os seus pais de verdade, com carinho, com atenção. Já deixou de sobrecarregar seus pais? Olha, irmãos, porque infelizmente muitos filhos só sentirão a ausência dos pais quando eles partem. E eu já vi isso muitas vezes na vida de incrédulos, os pais são meros funcionários das necessidades dos filhos, né? Os filhos precisam, os pais, é claro, com amor, estão ali à disposição. Vão fazer tudo o que puderem, até mesmo o que não podem. Então, os filhos muitas vezes tratam os pais como meros empregados, colocando-os, né, sob um jugo desnecessário. Serviço sobre serviço, onde eles, na verdade, os filhos deveriam fazer os pais já descansarem. Deveria ser o contrário, não é? Pai, mãe, o que vocês estão precisando que eu faça? E como é triste, irmão, nós vemos que muitos filhos só sentirão a ausência dos pais quando eles partem. E quando os filhos não têm certeza de Cristo, e quando os pais não têm certeza de Cristo, como é desesperador, irmãos. Mas como nós somos consolados ao pensarmos sobre a morte física. Nós que somos crentes, nós precisamos pregar o Evangelho, irmãos, enquanto pudermos. Pregamos esse Evangelho da graça de Deus, por ordem, por decência e por honestidade, buscarmos viver de acordo com a verdade de Deus. Dê um testemunho cristão, as pessoas precisam olhar realmente e ver que há algo diferente em nós, que nós não somos como o mundo, como a Bíblia nos consola, como Deus nos consola quando pensamos na morte física. Vamos ver algumas passagens. Hebreus capítulo 12. Você que é um cristão, você que é um crente, que entende isso. Hebreus capítulo 12, 22 e 23. Você que entende isso, você se alegra com essas promessas. Traga a memória. 22 diz: mas chegaste ao Monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e aos muitos milhares de anjos, a universal assembleia, o ajuntamento, igreja dos primogênitos que estão inscritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Esse momento, irmãos, ainda não ocorreu, esse ajuntamento vai ocorrer no céu, e o apóstolo Paulo está falando aqui desse momento que vai ocorrer, mas aquele que está em Cristo já tem acesso a esse fato que de verdade, irmãos, já está ratificado pela vontade de Deus, não é uma mera suposição, nós já estamos inscritos nesse ajuntamento futuro. Guarde essa lição. Cristo conforta o nosso coração, o seu coração, ó crente, ao lhe mostrar que na morte os salvos, os redimidos, serão aperfeiçoados. Espírito dos justos aperfeiçoados significa, irmãos, que nós não teremos mais pecado.
habitando em nós. Estaremos livres eternamente da sua presença. Jamais voltaremos a conviver com o pecado. Isso é ser aperfeiçoado aqui, no aspecto de aplicação do que está sendo dito. Irmãos, é terrível para nós. Todos os dias é uma batalha. Todos os dias para o crente é uma luta contra o pecado, contra nós mesmos, contra a nossa carne, contra os maus pensamentos, as más atitudes. É por isso que é necessário sermos repreendidos. É por isso que é necessário que nós leiamos a Bíblia para que Deus nos repreenda e nos corrija. É para isso que é necessário que nós estejamos orando dia após dia, todos os dias, em espírito de oração o dia inteiro. Senhor, me ajuda, me abençoa, principalmente na compreensão do que devo evitar, do que devo fazer, de como devo amadurecer. Irmãos, para o crente é terrível servir a Deus na presença do pecado. Nós sofremos porque nosso serviço, a nossa vida é imperfeita. Aquele crente que não... Aquela pessoa que se diz um crente, um salvo, e não se sente, irmão, nessa batalha, tem alguma coisa errada na vida. Será que compreendeu o Evangelho? Se para você o mundo, a carne, o diabo e a sua própria natureza não é um problema diário, tem alguma coisa errada na sua vida espiritual. Se você é um crente de verdade, essa batalha será constante. Lucas, capítulo 16, versículo 24 a 25. Lucas, capítulo 16, 24 a 25. Então, ao pensarmos na morte, nós somos confortados porque nós lembramos que nós vamos servir a Deus em perfeição. Irmãos, é tudo o que queremos, servir a Deus em perfeição. Nós sofremos muito, o crente sofre muito, irmãos, por causa das imperfeições. Não estou falando da imperfeição dos outros, estou falando da nossa própria imperfeição. O crente sofre por causa da sua própria imperfeição, porque o pecado habita em nós. E é reconfortante saber que um dia estaremos convivendo juntos, unidos, diante do Senhor Deus, sem a presença do pecado. Lucas 16, o versículo 24 e o 25. Lucas 16, versículos 24 e 25 diz: e clamando disse, Pai Abraão. Não é uma parábola, tá, irmãos? Aqui Jesus está falando de duas pessoas que morreram e foram para a eternidade. Pai Abraão, tem misericórdia de mim. E manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado desta chama. Disse, porém, Abraão, filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. E agora este é consolado e tu atormentado. O Senhor Jesus Cristo nos conforta o coração, irmãos, ao nos mostrar que nós, crentes salvos, na morte física, nós não vamos sofrer. A morte física, depois que ela ocorrer, nós estaremos para sempre livres do sofrimento deste mundo, não somente do pecado, mas da dor, do sofrimento deste mundo, sem as preocupações deste mundo, sem a inveja, a cólera. E esse é o conforto, o consolo eterno do nosso Deus. Isso, irmão, nos conforta. Nós não devemos ter uma vida de apego ao mundo. Nós devemos ter uma vida de desapego. Nós devemos trabalhar, estudar, vivermos sabendo que nós vamos partir. Irmãos. Sabendo que esse não é o nosso lugar. O mundo físico, essa realidade não é o nosso lugar. Talvez alguns estejam pecando porque não meditam sobre a morte. Porque acham que tudo o que eles têm para sempre é o que nós estamos vivendo. E não é. Apocalipse, capítulo 6, versículo 9 e 11, nos mostra
que há um conforto também ao sabermos que esse sofrimento, você que sofreu por perseguição, por injustiça, talvez alguém que lhe enganou, alguém que lhe tripudiou, alguém que talvez, não é, tenha sido desonesto com você, as pessoas realmente que viraram as costas, que odiaram você mesmo por causa da sua fé, e nenhum de nós, na verdade, sofreu como muitos crentes do passado que foram para a fogueira, foram jogados aos leões, foram decapitados, e como esses que serão recebidos da grande tribulação. Veja o que diz Apocalipse 6, 9 ao 11. Isso nos dá conforto, irmãos, ao percebermos que vai ocorrer, não somente com eles, não somente com os crentes do passado, mas com todos nós crentes que sofremos por causa dos outros. O 6 e o versículo 9 diz: e havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. Olha, irmãos, que maravilha. Esses irmãos foram mortos por amor da palavra de Deus. Tem pessoas que não querem viver pela palavra de Deus, que dirá morrer, né, irmãos? Tem pessoas, eu morrer pela palavra de Deus, nem quero viver pela palavra de Deus. Não quero viver por amor ao testemunho. Não, esses foram mortos por amor da palavra de Deus, por amor ao testemunho que deram. Não importando o sofrimento que enfrentaram. E clamavam com grande voz diante de Deus, né? Dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Foram dadas a cada um compridas vestes brancas, e foi-lhes dito que repousasse ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos, que haviam de ser mortos como eles foram. Irmãos, Cristo conforta e consola o nosso coração, ao mostrar que nós, crentes, salvos e redimidos, na morte física, nós estaremos livres do pecado, nós estaremos eternamente consolados, livres da dor e do sofrimento, mas também que as injustiças que sofremos serão vingadas neste mundo, irmãos. Serão vingadas. Quantas vezes, irmãos, as pessoas nos tratam de uma maneira tão agressiva, às vezes de uma maneira tão sem cuidado, sem carinho. As pessoas do mundo, estou falando das pessoas do mundo, né? Pessoas que procuram se aproveitar e você percebe que há uma má intenção. E às vezes o crente, muitas vezes, se cala, sofre o dano. Quantos de nós não fomos enganados com valores? Talvez alguém que nos enganou com algum valor financeiro mesmo, ficando com o nosso dinheiro e achando, não é? Estava no seu direito de furtar, de roubar. Esses são os menores. São os menores sofrimentos. Os que falam mal de nós. Os que nos odeiam. Nós nunca fomos apedrejados fisicamente. Mas e aqueles irmãos que foram apedrejados, mortos, assassinados? Deus vai vingar essas injustiças. As menores injustiças. Alguns dias atrás, nós meditando sobre um salmo que diz assim, que Deus coloca cada lágrima que derramamos no seu odre, o seu cuidado amoroso. Irmãos, isso nos conforta. Até para vivermos por amor à palavra de Deus. Você está sofrendo algo terrível por outras pessoas? Calma. Aquieta o teu coração. Coloca isso diante de Deus. A Bíblia diz assim, não vos vingueis a vós mesmos. Nós precisamos entender que na morte nós receberemos essa bênção de Deus. E por isso nós devemos entender quão importante é nós orarmos pelos nossos inimigos, para que eles se convertam. Nós devemos orar pelos nossos inimigos, para que eles se convertam. Não que nós tenhamos
a eles como inimigos, mas porque eles têm a nós como seus próprios inimigos. Que Deus tenha misericórdia da vida dessas pessoas. Que Deus haja na vida delas para a salvação. 2 Coríntios, capítulo 5, e o versículo 8. 2 Coríntios, capítulo 5, e o versículo 8. Outra forma de Deus nos consolar ao meditarmos sobre a morte. 2 Coríntios, capítulo 5, e o versículo 8. Diz assim, olha que maravilha, irmãos. Como o Senhor Jesus conforta o nosso coração. Veja, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 8. Você que é um crente, guarde isso. Mas temos confiança e desejamos antes deixar esse corpo. O apóstolo Paulo fala disso em Filipenses, nós já vamos voltar lá, antes de encerrarmos. O apóstolo Paulo diz, eu tenho um desejo de partir, porque para mim morrer é ganho. Eu vou estar com Cristo. Não que ele fosse suicida, ou tivesse pensamentos suicidas, porque geralmente o suicida é extremamente egoísta, né? Ele quer se livrar de tudo e de todos, extremamente egoísta, e muitas vezes, irmãos, esse egoísmo se torna um sofrimento tão agudo na vida da pessoa. Ela não consegue se doar, não consegue pensar que há outros que precisam dela. Não, só eu que preciso, eu. As pessoas têm que servir a mim, eu quero isso, eu quero aquilo. E muitas vezes as pessoas não têm como aplicar o arrependimento, elas fazem coisas, fez coisas, e os outros estão não se aproveitando disso. Mas foi erro meu, arrependa-se. Não, eu não quero. Eu não quero lidar com a situação, muitas vezes foge. Mas esse não é o caso do crente. Ele não tem desejo de partir por ser suicida ou egoísta. Ele tem desejo de partir porque ele quer estar com Cristo. E esse é o consolo do Senhor Jesus. O Senhor Jesus Cristo conforta o nosso coração ao mostrar a você e a mim que os salvos redimidos, na morte física, nós iremos experimentar, irmãos, um senso perfeito e indescritível de que nós chegamos finalmente em casa. Nós chegamos ao nosso verdadeiro lar. Vamos habitar com o Senhor, na presença do Senhor. Você já parou para pensar que a sua casa... mas eu já paguei a minha casa. A minha casa não é sua. É Deus permitindo que você a use por um breve momento, né? Que são 100 anos diante da eternidade. Essas coisas não são suas. O meu carro não é seu. É emprestado de Deus. Mas eu paguei. Não. Irmãos, nós crentes, nós temos esse sentimento de que esse mundo não nos pertence, nós não pertencemos a ele. Graças a Deus, quando Deus nos dá uma casa, um trabalho, um carro, isso não é pecado. Cuidar dessas coisas e ter responsabilidade sobre essas coisas não é pecado. Mas não lembrar que esses não são verdadeiramente nossos pertences e que esse lugar não é o nosso, irmãos, isso pode levar a vários pecados. Pensar na morte nos consola porque nós vamos chegar em casa. Tem um hino que o meu filho mais novo ele gosta muito. Eu tenho de Jesus saudade. Quando será que eu vou? Qual passarinho longe do ninho? E essa é a condição da nossa alma. E quando nós saímos daquilo que aparentemente era nosso e vamos para um lugar que não é nosso, e muitos enfrentam esse sentimento, mas não é aqui o meu lugar, não estou no meu lugar, eu quero a minha casa, isso tem que ser mais profundo. A sua casa, ó crente, é a eternidade diante do Senhor. Esse é o nosso lar.
Voltemos a Filipenses 1, 21 e 23, para nós já estarmos na reta final da nossa meditação de hoje. Filipenses, capítulo 1, novamente 21 ao 23. Diz assim: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Mas se eu viver na carne, mas se o viver na carne me der fruto da minha obra, não sei o que devo escolher. De ambos os lados estou em aperto. Quer dizer, Paulo está sentindo aqui o peso, né, de dois desejos. Ele tem o desejo de partir e estar com Cristo. O desejo da morte, não que ele seja suicida, não que ele seja um egoísta, não que ele esteja pensando só em si mesmo. Ele está pensando em estar com Cristo, em toda forma de consolo espiritual que isso representa. Porque isso é ainda muito melhor, mas julgo mais necessário, por amor de vós, ficar na carne, ou seja, ficar vivo. Eu quero viver, Senhor, para te servir. E servir os irmãos. E tendo esta confiança, sei que ficarei e permanecerei com todos vós, para proveito vosso e gozo da fé, para que a vossa glória cresça por mim em Cristo Jesus, pela minha nova ida a vós. Num certo dia, meditando, né, as palavras do apóstolo Paulo, em 1 Tessalonicenses capítulo 4, 18, né? Ele falando ali da ressurreição. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Eu me dei conta de que é um homem de Deus que já foi. Eu tenho muita saudade, né? A morte, ela... Embora nós tenhamos o consolo de ver os crentes partindo, mas a morte causa uma condição de saudade também muito profunda. É como alguém que parte para outro lugar, alguém que vai embora para outro lugar, mas nós temos essa expectativa de rever-nos, né? Essa saudade não é a mesma saudade da morte. Porque a pessoa mudou-se para outro lugar, vai para outra cidade, outro país. Mas nós temos aí a internet, nós podemos, né, nos comunicar, telefone, quando os filhos vão morar em outro lugar, a saudade é profunda, mas vocês têm a convicção, a certeza que vai poder rever. Na morte, essa convicção, ela vem ao sabermos que ao nos consolarmos com a doutrina plena, verdadeira, bíblica da ressurreição, nós vamos nos reencontrar mais à frente. Não mais nessa realidade. E é isso que nós devemos meditar. Quando alguém morre fisicamente, nós não vamos encontrar mais essa pessoa. Se ela é um crente, se você é um crente, você vai encontrá-la na eternidade. Nós precisamos orar para que Deus nos abençoe, para que nós, crentes salvos, vivamos consolados por essas verdades. Não deixe o seu coração ficar abatido com medo da morte, ou ao enfrentar a morte se desesperar, ansiosos talvez, né? Para desfrutarmos mais e mais desse mundo. Não, nosso anseio tem que ser desfrutar das verdades de Deus. Porque para onde nós vamos, nós crentes, olha o que diz a Bíblia, olha o que diz a palavra de Deus, Apocalipse capítulo 21, versículo 4, quando estivermos com o Senhor. Essa convicção, irmãos, essa certeza espiritual, ela vai nos consolar dia após dia. Apocalipse 21, e versículo 4 diz: e Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Apocalipse 22, e versículo 3, e ali nunca mais haverá maldição contra alguém. Essa maldição é a morte. E o pecado entrou no mundo, e pelo pecado a morte. E a morte é o resultado do pecado. Jamais, irmãos, nunca mais. E nela estará o trono de Deus e do Cordeiro.
e os seus servos o servirão. Irmãos, eu já tive notícias, já ouvi histórias verdadeiras, únicas, de irmãos, de irmãs, que com essa certeza no momento em que estão partindo para a eternidade. Olha, irmãos, isso só pode ocorrer na vida de um crente, de um verdadeiro cristão. No momento em que eles estão partindo para a eternidade, as pessoas se juntam para tentar consolá-lo, e aquela pessoa que está partindo é quem consola os que vão ficar. Você pode compreender isso? Você tem essa convicção? No momento em que o crente está partindo, ele olha ao redor e ele diz: estou indo para a glória. Estou indo para o meu Salvador sem pecado, sem maldição. Ele vai vingar as injustiças que eu sofri. Ele vai me abraçar, ele vai me consolar. Eu estou indo para casa. Eu estou indo para casa. Isso só pode ocorrer na vida de um verdadeiro crente. Eu volto a dizer, é desesperador o funeral de alguém que partiu para a eternidade sem Cristo. Ninguém sabe, ninguém tem a menor ideia. A pessoa viveu a vida e partiu sem lidar com as questões cruciais da existência. A necessidade de perdão. A necessidade de ser limpo do seu próprio pecado. É terrível. É desesperador. E é um apelo que eu faço. Me permitam usar essa expressão, mas uma compreensão de que, com o coração cheio de carinho, de um cuidado amoroso, que é a minha responsabilidade diante de Deus e dos homens, de dizer a você que não é crente, você que vive uma religião, você que tem a sua igreja, você que diz, olha, todos os outros estão errados, só eu que estou certo porque eu estou numa igreja e essa minha religião é a religião verdadeira. Eu convoco urgentemente você a meditar não somente sobre a morte, mas sobre o pecado. Porque se você é um escravo do pecado, seja o que for, do dinheiro, da moda, do mundo, da pornografia, se você é um escravo dos prazeres deste mundo, se você é um idólatra da sua própria religião e você não caiu em si, não é dinheiro que você tem que entregar para a igreja, não é valor que você tem que levar diante de um altar, dessas pessoas que se dizem, né, entre aspas, emissários de Deus e que só querem dinheiro, só querem realmente usurpar dos outros para, nessa realidade, poder usufruir das benesses de uma vida de pecado. Não. Você tem que ir ao Calvário. Você tem que levar o seu coração triste, mesmo pesaroso. O seu problema não é a morte, mas você vai passar por ela. O seu problema é o pecado. E Deus providenciou reconciliação. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O Filho de Deus veio ao mundo para pagar o preço do nosso resgate. Ele derramou o seu sangue para que Deus providenciasse reconciliação. Nós que éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Deus por meio de Cristo. E eu falo isso porque Ele realizou isso na minha vida. Vá ao Calvário. Não é dinheiro, não são bens, não são sacrifícios pessoais, não são obras. É o sangue derramado do Filho de Deus. Não despreze a mensagem do Evangelho. Porque não é a religião que vai resolver o seu problema.
É Cristo que salva e redime o pecador. Romanos capítulo 10, versículo 9, para nós encerrarmos. Romanos capítulo 10, versículo 9. Romanos capítulo 10, e o versículo 9. Se você for ao Calvário, não de maneira física, você não vai viajar lá para Israel fisicamente, não. Estou falando em termos espirituais. Se você for a Cristo, dizendo, Senhor, eu sou um pecador miserável, eu concordo com a tua palavra, eu morri espiritualmente. Eu sou um escravo da idolatria, do pecado, eu sou um escravo da minha própria natureza, do mundo. E se você for a Cristo, pedindo perdão e suplicando, salva-me. Isso aconteceu comigo, com a minha esposa. Nós clamamos a Deus, salva-nos. E a Bíblia diz, a saber se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Receba-o como o único e suficiente Salvador. As pessoas dizem, religião não salva. É verdade, deixe a sua e vá para Cristo. Vá para Cristo. Derrame-se de verdade aos pés do Salvador. Ele está vivo. Ele vai retornar a esse mundo. Ele vai retornar para estabelecer o seu reino com justiça e verdade. Amigo ou amiga, eu não sei quem pode estar vendo essa transmissão. Se algum irmão sugeriu a alguém, não vá para a eternidade sem Jesus. Não parta sem Cristo. Eu suplico de todo o coração. Não vá para a eternidade sem Cristo. Não parta deste mundo sem a certeza de que Jesus é o teu Salvador pessoal. Que o Senhor Deus nos abençoe e nos guarde, nós que somos crentes, a termos a responsabilidade de pregarmos isso aos nossos filhos, com nossas vidas. Você está preparado? Você que é crente, tem sido consolado por Deus? Você tem pregado àqueles que não conhecem? Os pais têm valorizado os filhos têm valorizado os pais? Como é seu comportamento? Você tem agido como se nunca fosse partir? Ou como se nada fosse mudar? Como se fosse uma situação que nunca vai ser alterada? Eu lamento. Em algum momento, seremos pegos de surpresa. Estaremos nós preparados pela palavra de Deus? Que todos sejam consolados no Senhor. Deus nos abençoe e nos guarde em seu imenso amor. E eu faço votos de todo o meu coração que você que ainda não teve que lidar, não quis lidar com a questão do seu pecado, que você medite na palavra de Deus. Que Deus seja exaltado em nossas vidas. Uma boa noite a todos.